Adriana, João 13, 12. A Adriana tinha falado outra temática comigo. Como a gente tinha combinado semana passada e não deu certo, mudou. Hoje, Deus falou outra coisa comigo de manhã. Todo dia de manhã eu tenho a minha devocional, eu tenho tentado decorar alguns salmos, tem me feito muito bem, para minha memória e para meu bem-estar também. E hoje me veio essa palavra. Eu estava com outra palavra, mas Deus sabe todas as coisas, né? Ele é quem sabe. Diz assim, depois de... desculpa, não começa em 12, não. Começa aqui, João 13. Ora, antes da festa da Páscoa, João 13. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltara para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou-a na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendo-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Não me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que ele disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também vós. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Amém? Aqui o título desse capítulo aqui, né, nessa Bíblia é Uma lição de humildade. Na verdade, a maior lição de humildade que a humanidade já experimentou, da história da humanidade, né? Por quê? Por motivos óbvios. Porque Jesus foi a maior e a melhor pessoa que já pisou aqui na Terra, né? O Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É muito lindo, né? É maravilhoso. Então, eu queria conversar com vocês sobre esse tema, humildade. Primeiro, eu queria falar do contexto. Para a gente analisar qualquer texto, todo mundo, eu creio que sabe que um dos principais aspectos que nós temos que levar em conta é o contexto. Então, é um contexto bem simples aqui.
os discípulos tinham chegado de Betânia, e era costume, naquela época, com certeza eles tinham chegado com os pés sujos de poeira, porque a gente não tinha esses calçados naquela época, né? Os calçados eram outros, então eles tinham andado bastante, também não tinham acesso a carros, então tinham andado bastante, provavelmente estavam com os pés sujos de poeira. Então era costume que antes de sentar-se à mesa, as pessoas lavassem os seus pés. Era esse o contexto. E os utensílios estavam postos naquele local para que acontecesse isso. A toalha, a água, a bacia. E eu creio que Jesus deve ter esperado ali um pouco para ver se aquela iniciativa partisse dos discípulos, mas não partiu, né? Essa é uma tarefa, a gente já sabe, que era delegada ao servo, ao escravo, ao empregado mais simples daquela casa, né? Era o servo, era o escravo, geralmente aos escravos. Então, Jesus pode ter esperado essa atitude dos discípulos, mas nenhum deles tomou a iniciativa, não. A iniciativa partiu de Jesus, né? A iniciativa parte de Deus para conosco, não é nossa. É interessante que a gente pode pensar aqui também que era bem possível que, se Jesus pedisse para qualquer um daqueles apóstolos, eu vou tirar Judas da conta, porque não vem ao caso Judas, mas qualquer um dos outros apóstolos, dos discípulos que estavam ali, se Jesus pedisse para eles, para Pedro, por exemplo, lava-me os pés, Pedro o faria. Pedro faria. Lavar os pés do mestre, ele faria com todo amor, com todo respeito, com toda reverência. Mas o que Jesus queria é que eles lavassem os pés uns dos outros. Essa era a grande lição. Não era um mero ritual. Existia esse rito, mas o que Jesus queria ensinar para eles e quer ensinar para nós, que a lição ela é para sempre, ela atravessou gerações e até a segunda vinda dele, nós vamos aprender com essa lição. O que ele quis dizer com isso, a lição que ele quis passar, era essa, que uns pudessem servir aos outros, sendo que também, referente ao contexto, eles vinham de uma discussão sobre quem seria o maior, né? Então, a lição que ele quis, que ele quer passar para nós hoje é essa. Aquele que quiser ser o maior, tem que servir. Aquele que quiser ser grande, tem que se diminuir. Aquele que quiser ser o melhor, tem que ser escravos, doulos, né? É esse o chamado do Evangelho. Para que a gente sirva, para que a gente seja escravos, doulos, né? Então, dito isso, eu queria falar um pouco sobre o que é humildade. E eu, que já fui professora, quando a gente quer ensinar um conceito, um significado, às vezes a gente começa falando o que não é aquela palavra, né? Então, eu queria começar com o que não é humildade. É uma maneira didática da gente ensinar. Então, o que não é humildade? Humildade não é pobreza material, financeira. Não é. Apesar de humildade no grego ser pobre, né? Depois eu vou comentar sobre isso. A palavra no grego, humildade, quer dizer pobre. Mas a pobreza financeira, muitas vezes, não tem nada a ver com humildade, né? Até o São Francisco de Assis, ele tinha uma ideologia de que
para a gente alcançar a felicidade, para estarmos mais próximos de Deus, nós tínhamos que doar os nossos bens, né? Se eu fosse um homem rico, uma mulher rica, abastada, eu tinha que doar os meus bens e me refugiar em um mosteiro, algo nesse sentido, e aí eu encontraria a verdadeira felicidade. Essa era a ideologia dele, né? E a gente sabe que isso ecoou aí na igreja há séculos e séculos, e a gente tem resquício disso até hoje, né? De muita gente que pensa que humildade tem a ver com pobreza financeira. Eu sei de pessoas próximas a mim que falam isso direto: fulano é humilde. Não, fulano é pobre, não necessariamente humilde. A pobreza em si, ela não significa, não quer dizer que seja uma bênção. Nem a riqueza em si seja um mal, né? Não quer dizer necessariamente. A pobreza, às vezes, é resultado até da exploração do homem pelo homem, é resultado da ganância, às vezes, e até mesmo da preguiça. Eu não considero a pobreza em si mesmo uma bênção. Também não considero uma maldição. Por favor, estou bem longe de dizer isso, de forma nenhuma. Eu só não atrelo de forma nenhuma humildade com pobreza. Eu vejo, já vi nas redes sociais algumas vezes, a foto de um bilionário, não vou citar nome, não gosto disso, por mais que seja uma pessoa pública, eu não gosto, é um bilionário do ramo da internet, da tecnologia, lá do Vale do Silício. Eu vejo fotos dele de bermuda e bermuda e chinelo, camiseta, e as pessoas... Tem até um meme, não sei se alguém já viu. Aí tem assim, de um lado, os funcionários da prefeitura da minha cidade. Aí o cara cheio de ouro, cheio de dourado, e aí do outro lado, o bilionário fulano de tal, de bermudinha. E aí eu já vi muita gente falando: nossa, como ele é humilde. Eu já assisti o filme da vida dele e não tem a ver com humildade. Tem a ver com o estilo de roupa dele. Às vezes, até uma excentricidade. É diferente de humildade. Muito diferente. Outra coisa que humildade não significa. Humildade não é ter pobreza de autoestima. Não é ter autoestima achatada, baixa. Não é você dizer: ai, coitadinha de mim. Coitadinha de mim, eu não tenho nenhum dom, eu sou feia, eu sou pobre, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer nada. Não. A sua autoestima achatada, você tem até que tratar. Nós temos que tratar. Como o irmão cantou aqui, nós somos especiais para Deus, né? Então, assim, a autoestima achatada nem combina conosco. Nós somos filhos de um Deus tremendo, que nos ama a ponto de entregar seu filho. Então, nós não temos que ter autoestima achatada, né? Não combina conosco. Os espias, quando foram ver a terra prometida, eles falaram o quê? A maioria deles, né? Falaram o quê? Eles são gigantes e nós somos pequenos, como gafanhotos, né? Ele fez a comparação que eles eram gafanhotos e os gigantes eram enormes, fortes, poderosos. Nós não temos nem condições nem de olhar para eles de forma nenhuma, vamos fugir, né? Isso não é sinal de humildade. Isso, às vezes, é sinal de falta de fé, é sinal que você tem que cuidar melhor da sua autoestima, que você tem que pedir o Espírito Santo para te ensinar a ser amado, a se sentir especial. Mas não é sinal de que você seja humilde por isso. Às vezes, a gente confunde também a timidez e também, muitas vezes,
a falsa modéstia. Não sei se vocês já viram isso, mas no meio cristão, às vezes, isso é comum. Eu me lembro de um pastor lá em Salvador contando que ele foi elogiar um irmão. Eu não sei se o irmão, eu não lembro o contexto, a situação, não sei se o irmão levou a palavra no lugar, ou se ele fez um trabalho, o pastor foi elogiar, ele deu um sermão no pastor. Que isso? Como é que você elogia a mim? Não sou eu, é Deus que fez. Pastor, ele ficou assim, ó, sem saber o que dizer. Ele não estava dizendo que não era Deus que tinha feito. A pessoa, às vezes, ela é uma falsa modéstia, uma falsa humildade. Isso também não quer dizer humildade. Então, se humildade não é pobreza financeira, humildade não é pobreza de autoestima, não é você ter a autoestima achatada, diminuída, não é você se sentir desvalorizado, pequeno, sem valor. O que é humildade? Humildade, segundo o sermão também mais importante já pregado na história da humanidade, que é o sermão da montanha, do monte, né? Por que é o mais importante? Porque também foi, principalmente porque ele foi pregado não por uma pessoa que dizia a verdade, mas por uma pessoa que era a própria verdade. Era a encarnação da verdade. Então, por isso, também é o sermão mais importante da história da humanidade. Ele começa assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, humildes, aqui no texto, no sermão, em Mateus, quer dizer pobre. E no grego são duas palavras para pobre. É penês e tokos. Penês é aquele pobre que ele é pobre, mas ele tem uma casinha, ele tem, não é uma casa boa, mas é uma casa que tem como ele morar com os filhos, ele tem o sustento, ele tem uma roupa para vestir simples, mas ele tem. O pobre tokos, ou tokos, é aquele pobre que não tem nada, é aquele mendigo. Ele não tem nem a casa, nem a roupa, nem a comida. É o pobre miserável, mendigo. Este humilde, aqui, bem-aventurado, os humildes de espírito, é esse pobre aí. Esse pobre que não tem nada. Esse pobre que é miserável. Esse pobre que mendiga. Esse pobre que está diante de Deus vazio. Lá no chão, pó. Então, são esses humildes que Jesus fala. É aquela pessoa que é vazia. Porque quando eu estou vazia, Deus pode me encher. Quando eu era péssima em física, eu era professora de literatura, de português. Eu era péssima em física, mas eu me lembro daquela lei, de uma das principais leis da física. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar, no mesmo espaço, no mesmo tempo. Então, se eu estou cheia, Deus não tem como me encher. Mas se eu estou vazia, aí a possibilidade de Deus me encher com a graça dele. Então, é essa a humildade, né? É você estar, é esse o significado, é essa a pegada, é esse o sentido, é esse o estilo de vida que Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos lá, que era muito mais do que um ritual, muito mais do que você vestir roupinhas maltrapidas, de você não ter dinheiro, e se alguém não gostar de dinheiro, é a conta corrente 11.937, agência 675. Pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Então, não é isso, não se trata disso, trata-se de algo muito maior. Trata-se de algo que só se consegue quando você está vazio, porque o Espírito Santo
pode nos encher. Trata-se de dizer como Paulo, miserável homem que sou. Moisés, quando Deus chamou Moisés, Moisés falou, não posso, eu não sou capaz, nem falar eu sei. Nem falar eu sei. Isso é humildade. É você estar vazio. É toda a sua confiança, toda ela está em Cristo. É você não se apegar nem um pouco a você. É você não confiar na sua saúde, no seu dinheiro, nos seus amigos, na sua família, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. A sua confiança está em Deus, na graça dEle, na misericórdia dEle. É nós sermos pó, vazios, totalmente achatados e sermos especiais nele. Como a música disse, termos valor nele. Né? É algo que vai totalmente em contrapartida, totalmente o contrário do que se prega hoje na pós-modernidade, né? No mundo pós-moderno. Nós temos hoje essa expressão mundo pós-moderno, aquele filósofo Bauman, Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, polonês, né? Ele chama de modernidade líquida, né? Esses tempos modernos de rede social, de internet, de relacionamentos fluidos, líquidos. Então, a palavra humildade hoje soa muito mal. Quer ver eu falar outra palavra aqui? Que se eu falar lá fora, eu não sei nem que... Submissão. Submissão. Eu estou vendo a hora dos pastores falarem a palavra submissão e eles responderem a ação no Ministério Público. Porque lá em Belo Horizonte teve um pastor que já respondeu por um assunto semelhante. Eu estou vendo a hora de você falar de tão horrível que essa palavra é para o mundo aí fora. Eu vou falar de novo. Submissão. Servidão. Humildade. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, aí eu ia falar assim, a empregada doméstica lá de casa. Aí eu falei, não, a funcionária. Depois eu falei, qual é o problema? Depois eu mesma falei, qual é o problema disso? Eu sou funcionária, servidora pública do Tribunal de Justiça. Eu sou empregada do Tribunal de Justiça. Servidora do Tribunal de Justiça. Qual é o problema de se falar empregada? Gente, nenhum problema. Eu sou empregada, não me sinto diminuída por isso. Assim como o dentista é aquele que cuida do dente. A empregada é aquela que cuida da casa. A servidora pública é aquele que está a serviço do outro. Mas hoje as pessoas têm um formigamento quando se trata de submissão, de servidão. Mas nós não temos que ter. Se a gente não é servo, não serve para ser discípulo. A lição que Cristo ensinou foi essa. Ele lavou os pés. Ele. É porque as pessoas não têm dimensão de quem é Ele. Ele fez o mundo com a palavra. Ele tomou a existência de todas as coisas, vieram a existir por conta da palavra dele. E aí ele lava os pés. Ele se incumbe de uma tarefa que era de servo. Ele toma o lugar do servo e lava os pés e mostra para a gente o que é servir o outro, o que é amar o outro. Sim, porque é isso que é amar. A gente precisa ensinar isso também hoje, né? Porque o significado de amor também é outro assunto, foi deturpado. Então, nesse mundo pós-moderno ou líquido, essa modernidade líquida, essa palavra é abominável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não escorregar isso aí, não levar um escorregão. E daqui a pouco a gente está com a soberba, está com a... acima e falar, não, pera, não sou eu. Né?
às vezes eu fico até com medo da gente também. Nós somos portadores da verdade, da mensagem do Evangelho. Eu fico, às vezes, com medo também. E pedindo a Deus para que o Espírito Santo trabalhe em nós quando a gente for pregar a palavra também. Porque quando eu for pregar a palavra, eu não tenho que pregar a palavra para eu ter razão. Não. Não é esse o caso. Não é por isso. É por algo muito maior. Não se trata de mim, como diz a outra canção, tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. Não se trata de mim. Não se trata de eu ter razão. Eu estou pregando para o outro e aí, eu quero a palavra de Deus. Não se trata de mim. Não se trata de eu ganhar a discussão. A gente tem que ter cuidado também, né? Até mesmo fazendo a obra de Deus, a gente tem que ter muito cuidado de não sobressair o seu ego, de ter tudo a ver com Ele. Então, nesse mundo pós-moderno, de novo, nós vivemos a cultura do selfie. Esses dias eu estava falando com o Ronaldo. Nada contra, por favor. De novo, nada contra a rede social. Eu até venho pedindo a Deus para me orientar mesmo como conduzir. Eu acho que nós temos que ter dentro da igreja uma educação em relação a esse tema. Não tem como fugir. Não vai retroceder. Não vai retroceder nesse aspecto aí, não. Só vai... pode mudar a ferramenta, o Instagram pode virar outra ferramenta, outro aplicativo, mas não vai retroceder, né? Com a pandemia, os especialistas dizem que, no mínimo, nós avançamos nessa área da tecnologia, da informática, 5 anos, no mínimo, falando por baixo. E o Brasil, vocês devem ter acesso a essa pesquisa que teve a nível mundial. O Brasil ocupa o primeiro lugar de horas no celular, na internet, né? São 10 horas. Então, é muito tempo. Das horas que nós passamos acordados, nós passamos 10 horas, em média, no celular. Né? É muito tempo. Então, eu tenho até pedido a Deus para me dar estratégias, porque nós precisamos saber. Nós precisamos também estar nas redes sociais, evangelizando, usando esta ferramenta para Cristo, sim. Quando a escrita foi inventada, logo trataram de imprimir a Bíblia. É assim. Nós temos que estar na vanguarda, nós temos que tomar a dianteira. Nós somos filhos. Não é verdade? Nós somos filhos. Então, essa cultura da selfie, a selfie por si só já é algo que... que vai contra essa questão da humildade, né? Não sei se já... É muito eu. Eu vejo muita gente que tira selfie, tira várias fotos aqui, várias vezes, depois escolhe aqui, eu estou melhor. Os outros lá atrás... Não importa, não importa, sou eu, estou melhor. Então, essa cultura que é dominante hoje, né, da selfie. A selfie sou eu mesma. É a cultura de reverenciar a nós mesmos, a si próprio. Eu que tenho que estar melhor aqui. Duvido. Todo mundo que tira a selfie, posta a foto que o próprio está melhor. Aquela dali, eu estava de olho, eu tirei. Estou de olho meio assim, a Adriana estava bem. No outro, eu estou ótimo. Não, eu escolho aqui, eu estou bem. É natural. É algo natural, que nós já fazemos naturalmente. Como diz o reverendo Hernandes, ele diz que hoje nós muitas vezes cantamos a música, o hino Quão Grande És Tu, na frente do espelho. Né? Na frente do espelho. É muito sério, né? É surreal. É a cultura do empoderamento. Não é só feminino. Todos hoje são empoderados. Todos hoje são empoderados. Ronaldo disse que, quando ele vai fazer audiência, que ele já faz hoje morrendo de medo. Se ele vai falar alguma palavra, se ele vai... Gente, é incrível, porque todo mundo hoje, qualquer coisa, é lutar pelos seus direitos. Não estou desencorajando ninguém a lutar pelos direitos, não é isso. Não é isso também.
né? Mas a gente vê processos na justiça, casos surreais. Lá em Salvador teve um que a pessoa foi comprar um acarajé, a questão do troco do acarajé. Gente, era 15 centavos. A pessoa entrou na justiça. A melancia. E aí vai. Tem situações bizarras, bizarras. Porque hoje ninguém quer dar a vez para o outro. Ninguém quer servir o outro. Ninguém quer dar o seu lugar ao outro. Eu me lembro, até eu ia pedir autorização para o pastor Anderson, esqueci. Aí me lembrei da audiência de Tiaci, quando Tiaci foi atropelada. Aí teve a audiência. Aí Ronaldo disse que se emocionou na hora da audiência, porque o rapaz da moto, né? A audiência era com Tiaci, Marcinha e o rapaz da moto. E elas perdoaram. Né? Era para ele pagar o tratamento de Tiaci, da indenização, aquelas coisas. Perdoa, está perdoado. Mas aí a família, mas como assim? Ela tem o direito? Sim, ela tem o direito. Mas humildade também se trata disso, de, às vezes, você renunciar a um direito que é seu. O que elas pensaram ali, naquela hora? Tiaci está bem. Ela foi atropelada? Foi. Foi negligência do motociclista? Sim. Mas ela está bem agora. O Senhor poupou a vida dela. E eles estavam com o coração agradecidos. E aí eles não queriam tirar o direito deles. Não. Eles renunciaram o direito deles. Se trata disso também. De você renunciar, às vezes, o seu direito, aquilo que é direito seu. Não é aquilo que não é direito, por favor, não vou não tem comentário aqui. Né? Mas aquilo que você tem direito. De, às vezes, você não querer ganhar uma discussão, não quando você está errado também, mas quando você está certo. Você renunciar a ganhar. É difícil, né? Eu nem quis trazer aquele texto que fala que a gente tem que ceder à primazia. Aquilo é mais duro ainda. Estou sendo bem branda aqui com a gente, né? Amaciando para a gente. Porque a palavra é para a gente ser servo, para a gente ser escravos. No grego é doulos, né? E o escravo tem direito a quê mesmo? Salário, boas condições de trabalho, reivindicações, sindicato. Não, gente. Escravo não tem direito. Perante o Senhor, nós temos direito a quê? Quem pode chegar perante Ele de mãos cheias? Ou com algo, uma coisa só para oferecer? Não vou dizer de mãos cheias, que eu estou exagerando. Mas quem pode chegar diante do Altíssimo com algo para oferecer a Ele? Não, nós chegamos diante do Altíssimo de mãos vazias. Né? Nós chegamos diante do Altíssimo achatados, com o rosto no pó. Com o rosto no pó. Nós não temos absolutamente nada para oferecer a Ele. Todo o bem que possa sair de nós, não vem de nós mesmos. Nós sabemos disso. Reconhecer isso não é nem... É obrigação nossa, reconhecer. Porque, de fato, não sai bem de nós. Eu não sei essa sociedade aí pós-moderna, com esse politicamente tão correto, eu não sei como é que uma sociedade tão boa produz atitudes tão más, né? Porque hoje a maldade impera no mundo. Impera no mundo. E as pessoas são tão boas que nem falam mais empregado doméstico, tem que falar funcionário. Eu não entendo, né? É algo que alguém tem que explicar, um sociólogo desse tem que me explicar, porque senão não consigo entender. Então, é um conceito que precisa ficar muito nítido para nós, né? É algo que vai além do externo,
algo que vai além do ritual. É algo que tem que ser um estilo de vida. Né? Não é só uma atitude, tem que ser um estilo de vida seu. Tem que ser a sua maneira de viver, a sua proposta de vida, a sua escolha de vida diária tem que ser essa. De ser servo, de ser humilde, de se ver como você é. Vazia. Vazia. Por outro lado, especial. Mas de que se trata esse fato de você ser especial? Você não é especial como o mundo diz que somos, né? Porque hoje, se você for nessas conferências de coach, tal, você sai de lá com a cabeça explodindo, né? A música já é alta, se coloca luzes, tudo é você no pedestal. Você pode todas as coisas, você é o melhor de todos, você tem que ser o melhor de todos, você tem que ser o número 1, você tem que estar na frente de todo mundo. E aí? E aí Jesus fala que não, que você tem que lavar os pés. Eu fico com a palavra. Eu fico com Ele, porque para mim tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. Nada depende de nós. Nós somos especiais na medida em que nós somos vazios e Ele nos enche. Nesse aspecto, nós somos mais do que especiais. A palavra vai dizer que tudo coopera para o nosso bem. Aquele que não poupou o seu filho, né, por nós. Então, isso é motivo da gente bater o joelho no chão todos os dias e agradecer e rir sozinha. Tem dia que eu rio sozinha. Sozinha lá em casa, eu rio sozinha. Quando eu estou falando com o Senhor, eu falo, meu Deus, como Ele pode olhar para mim, sabendo eu quem eu sou, sabendo Ele quem eu sou, sabendo o que eu tenho dentro de mim, Ele olha para mim. Ele olha para mim. Eu falo, Deus, como pode ser um Deus tão grande olhar para nós? Eu não olharia para ninguém, não mesmo. Ficaria no meu canto com meus anjos, mas nem olhava para ninguém. Ninguém. Eu rio sozinha, quando eu fico feliz. Falo, Deus, como pode ser uma verdade tão grande, tão maravilhosa? Ninguém pode nos oferecer algo maior do que isso. Nenhum dinheiro no mundo, nenhuma riqueza no mundo pode nos oferecer uma verdade que seja maior do que essa. Um Deus que é grande, que é tremendo, que é altíssimo, olha para mim. Nesse ponto eu sou especial. Sou mais do que especial. Eu sou mais do que amada. Todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas. Eu me lembro há uns 4 anos, com esse negócio de pandemia, a gente perdeu a noção do tempo. Quando eu morava em Salvador, não sei mais, 4, 5 anos, eu passei uma provação no meu trabalho bem grande. Eu trabalhava na vara da família, gostava muito de trabalhar lá. A juíza, logo eu cheguei, ela logo me chamou, me escalou para trabalhar lá, porque lá é uma briga de funcionário. Briga mesmo. Eles lutam por cada um funcionário, por cada um servidor ou empregado, do jeito que vocês quiserem chamar. E aí, logo eu fui para a vara da família dela e estava lá tranquila. E aí entrou uma juíza como diretora do fórum. E aí, não sei por quê, ela resolveu me tirar dali. Ela queria mexer comigo de qualquer forma. Tem coisas que não dá para a gente explicar. Eu nem a conhecia direito. Sério mesmo. Não conhecia mesmo, tinha acabado de chegar, não tinha nenhuma relação com ela. Aliás, eu não tinha encontrado com ela ainda pessoalmente. E aí ela fez o ofício para a corregedoria, que eu tinha que sair de lá, etc. Foi um horror. Eu ia mudar de função. Foi um horror.
um terror que essa mulher fez, e a juíza da vara da família, meu Deus, ela chegou a chorar para eu não sair, foi no tribunal, foi uma época que eu sofria horrores. Eu saía da minha sala de trabalho para chorar lá fora, porque eu sentava para chorar. Foi um horror, um horror. Aí eu procurei uma amiga cristã lá, ela e o marido dela. Eu me lembro como se fosse hoje, uma tarde, ela falou: Nive, descansa em Deus, só descansa, descansa. Você é filha, aguarde, descansa. E aí eu olhei aqui e falei: gente, não tem como isso ficar bom. Ela falou: calma, descansa em Deus. Resultado. Encurtando a história. O que é que aconteceu? Ela realmente conseguiu me mudar de função. Eu passei a ganhar 30% a mais. Meu horário de trabalho ficou melhor. Minha vida ficou muito melhor, porque eu tive mais tempo com minhas filhas, com meu marido. Cidade grande, isso faz mais diferença ainda do que aqui. Aí eu falei: meu Deus, ainda tem mais, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem, né? E aí, vocês podem dizer, Deus, como disse José lá em Gênesis, se não me engano, 20:11, Deus transformou o bem que os irmãos fizeram, o mal, em bem. Então, Deus transformou o mal em bem. E aí pergunta, mais uma coisa, vocês acham que eu fiquei com raiva dela? Não. Eu lembro dela hoje com carinho. Com carinho. Eu falo: nossa, que bom. Eu não vou falar o nome dela, mas assim, lembro dela com o maior carinho, lembro dela nas minhas orações. Não tem como eu ter raiva da pessoa. Não tem como. Porque a gente serve a esse Deus que faz isso com a gente. Que transforma aquilo que às vezes você olha e fala: não tem como ser bom, eu estava arrasada. Aí ele fala: calma aí. Você acha? Descansa. Pronto. Transformou. Simples assim. Porque tudo tem a ver com ele. Tudo tem a ver com ele. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com o meu merecimento. Não tem a ver. Se fosse ter a ver, eu nem vou falar aqui. A gente sabe. Tem a ver com ele. Tem a ver com o amor dele, com a misericórdia dele, tem a ver com o sacrifício que ele foi capaz de fazer por mim, por você. Tem a ver com até onde ele foi capaz de ir por nós. Tudo tem